O destino de Virginia muda diante dos olhos de toda a cidade. E, pela primeira vez, a jovem que sempre fez os outros baixarem a cabeça é obrigada a enfrentar a própria vergonha sem ter para onde fugir, depois de ser desmascarada pelos próprios pais e pagar caro pela denúncia injusta contra o padre. Virginia descobre que o castigo ainda está só começando. Ela não perde apenas o orgulho. Perde também o lugar de destaque que sempre acreditou merecer. A ordem é clara. Ela terá que trabalhar como obreira na igreja da cidade. Sem privilégios, sem desculpas, sem ninguém disposto a tratá-la como a filha do banqueiro. A notícia corre pelas ruas como um vento impossível de conter. Em poucas horas, toda a cidade já comenta o assunto. As pessoas cochicham nas calçadas, param diante da igreja, trocam olhares discretos. Ninguém consegue acreditar que justamente Virginia, tão vaidosa, tão preocupada com a aparência, agora esteja realizando serviços comunitários diante de todos. Para ela, aquilo parece muito mais pesado do que qualquer punição. Cada olhar atravessa seu orgulho. Cada comentário parece aumentar ainda mais o peso da humilhação. Virginia tenta manter a cabeça erguida, mas seus movimentos já não demonstram a mesma segurança de antes. As mãos trabalham, enquanto o coração parece lutar para esconder toda a revolta que ela sente. Ela respira fundo várias vezes. Fecha os olhos por um instante. Talvez ainda esperasse que tudo aquilo terminasse rapidamente, mas ninguém demonstra pena suficiente para poupá-la. Muito pelo contrário. Quanto mais pessoas aparecem, mais difícil fica esconder a vergonha. Enquanto isso, Diógenes acompanha tudo de longe. Seu rosto permanece sério. Ele não levanta a voz. Também não demonstra satisfação. Apenas observa. Para ele, aquele trabalho não é uma vingança. É uma consequência. Depois de tantas armações, chegou o momento de Virginia enfrentar as consequências das próprias escolhas. A jovem continua trabalhando em silêncio, mesmo contrariada, mesmo deixando escapar pequenos suspiros de irritação. Ela sabe que discutir só tornaria tudo ainda pior. Só que existe alguém que não demora nem um pouco para descobrir o que está acontecendo. Mirinho, assim que escuta os comentários espalhados pela cidade, ele corre até a igreja, não por preocupação, mas movido pela curiosidade. Quando chega, seus olhos encontram Virginia trabalhando. Por alguns segundos, ele apenas observa a cena. Depois, um sorriso enorme aparece em seu rosto. Nem tenta esconder o divertimento. Graça percebe sua reação. Olha novamente para Virginia e comenta com um misto de surpresa e compaixão. Meu Deus, ela está mesmo trabalhando. A cena parece inacreditável. Mirinho não consegue conter a vontade de provocar. Ele caminha lentamente até Virginia, com um sorriso largo, como quem acabou de encontrar a situação perfeita para fazer uma brincadeira. Quando para diante dela, cruza os braços e fala num tom leve, quase divertido. Olha só quem resolveu pegar no pesado. Quem diria? Você desse jeito? Virginia interrompe o que estava fazendo. Levanta lentamente o rosto. O olhar duro responde antes mesmo das palavras. Ela aperta os lábios, respira fundo e tenta controlar a própria irritação. Não começa, Mirinho. Hoje eu não tenho a menor paciência para ouvir suas piadas. Ele solta uma risada curta, balança a cabeça, como se não enxergasse motivo para tanta irritação. Mas eu só estou admirando. Nunca imaginei encontrar você trabalhando assim. Confesso que essa imagem é novidade. Cada palavra parece atingir Virginia ainda mais profundamente. Ela sente que todos ao redor acompanham aquela conversa. Algumas pessoas fingem continuar ocupadas. Outras diminuem o ritmo do trabalho apenas para ouvir melhor. Isso só aumenta sua vergonha. Ela encara Mirinho novamente, agora sem esconder o incômodo. Você acha mesmo graça disso? Era justamente de você que eu esperava algum apoio, não esse deboche. Mirinho levanta as sobrancelhas. Seu sorriso diminui um pouco, mas ainda existe um brilho divertido em seus olhos. Ele dá de ombros, como quem não entende o drama da noiva. Enquanto isso, Graça observa os dois em silêncio. O clima fica cada vez mais pesado, e Virginia percebe que, quanto mais tenta recuperar a própria dignidade, mais difícil aquilo parece se tornar.
A cidade inteira já comenta sua punição. Agora, até a pessoa que deveria ficar ao seu lado parece enxergar naquela situação apenas um motivo para brincar. E aquilo machuca muito mais do que ela gostaria de admitir. Mas existe outro detalhe que torna tudo ainda mais difícil. Virginia continua convencida de que não merece estar ali. Dentro dela, a revolta cresce a cada minuto. Ela não aceita a decisão dos pais. Também não acredita que tenha sido responsável por tudo aquilo. Em sua cabeça, existe apenas uma culpada, Lúcia. Quanto mais pensa nos acontecimentos recentes, mais alimenta a certeza de que foi Lúcia quem destruiu sua vida. A jovem aperta com força o pano que segura nas mãos. Seu olhar perde o foco por alguns segundos, como se revivesse tudo o que aconteceu até chegar naquele momento. Ela não enxerga seus próprios erros. Só consegue pensar na vergonha que está passando. E, principalmente, em quem ela responsabiliza por esse sofrimento. Sem perceber, Virginia começa a alimentar novamente a mesma raiva que já causou tantos conflitos antes. Enquanto ela tenta esconder o rosto das pessoas, o destino prepara um novo encontro. Um encontro que acontecerá dentro da própria igreja e que colocará frente a frente duas mulheres marcadas por uma rivalidade que parece estar longe de terminar. Virginia mantém os olhos presos em Mirinho. Por alguns segundos, ela parece esperar que ele finalmente perceba o quanto aquela situação a machuca. Mas o noivo apenas abre os braços. O sorriso continua em seu rosto, e sua voz permanece leve demais para aquele momento. Calma, meu docinho de cocô. Eu só estou tentando deixar esse dia menos pesado. Virginia solta o ar com força, vira o rosto e volta a apertar o pano entre os dedos, pois não está funcionando. Nem um pouco. Ela aponta discretamente para o trabalho que ainda precisa terminar. Eu já estou aqui contra minha vontade. Não preciso de você rindo da minha cara também. Mirinho tenta esconder outra risada, mas não consegue. Para ele, a imagem de Virginia trabalhando na igreja ainda parece divertida demais. A jovem percebe, e isso a faz fechar ainda mais o rosto. Faça um favor para mim. Vá embora. Eu preciso terminar isso em paz. Mirinho não responde imediatamente. Ele apenas recua alguns passos. Fica observando de longe, ainda entretido com a situação da noiva. Virginia tenta ignorá-lo. Abaixa a cabeça e volta ao serviço, mas seus movimentos ficam mais bruscos. Cada gesto revela o quanto ela está perto de perder o controle. A igreja continua movimentada. Pessoas entram, outras saem, e os comentários seguem circulando por Barro Preto. Não demora para que a notícia também chegue até Lúcia. Ela descobre que Virginia fez contra o padre Viriato. Descobre a denúncia, a armação e as consequências que atingiram um homem que não merecia passar por aquilo. Quando finalmente chega à igreja, Lúcia para a poucos metros da entrada. Seus olhos encontram Virginia trabalhando. Por alguns instantes, ela permanece imóvel. Não existe alegria aberta em seu rosto. Também não existe piedade completa. Apenas uma sensação silenciosa de que, pela primeira vez, Virginia está enfrentando o peso das próprias atitudes. Lúcia acompanha a cena de longe. Virginia carrega objetos, limpa o chão, recebe orientações e precisa obedecer sem discutir. A filha do banqueiro já não está cercada de privilégios. Ali, ela é apenas mais uma pessoa cumprindo uma responsabilidade. Lúcia respira fundo e pensa que talvez aquela experiência finalmente ensine alguma coisa à rival. Talvez, depois de tantas intrigas, Virginia consiga enxergar o estrago que deixou para trás. Quem sabe agora ela pare. Murmura Lúcia para si mesma. Sua voz sai baixa, quase como uma esperança. Quem sabe isso seja suficiente para fazê-la pensar. Mas Virginia percebe sua presença. Mesmo de longe, ela sente aquele olhar. Interrompe o serviço. Passa a mão pelo rosto. Seca o suor com irritação. Então vira lentamente na direção de Lúcia. O semblante muda no mesmo instante. Toda a raiva que ela tentava conter encontra um novo alvo. Virginia apoia o objeto que segurava e fala alto bastante para ser ouvida por todos ao redor. Olha só quem apareceu. Lúcia permanece parada. Virginia dá um passo à frente.
Um sorriso amargo surge em seus lábios. Veio aproveitar o espetáculo? Deve estar muito satisfeita em me ver assim. Algumas pessoas se voltam discretamente para as duas. Mirinho também presta atenção. A conversa começa a atrair olhares. Lúcia solta um suspiro. Não demonstra medo. Sua postura continua serena. Eu não vim aqui para rir de você. Virgínia inclina o rosto, como se não acreditasse em uma única palavra. Lúcia continua. Na verdade, é triste ver alguém precisar chegar a esse ponto para talvez perceber os próprios erros. A resposta atinge Virgínia diretamente. Seus olhos se estreitam. Lúcia não levanta a voz, mas cada palavra sai firme. E, olhando para você agora, parece que nem esse castigo foi suficiente. Virgínia cerra os dentes. Lúcia olha para o trabalho espalhado ao redor. Depois volta a encará-la. De qualquer forma, você ainda deve ter muita coisa para fazer hoje. A provocação é discreta, mas produz o efeito de uma faísca. Virgínia deixa cair a vassoura. O barulho seco ecoa no chão da igreja. Todos se calam. Ela avança na direção de Lúcia. Seu rosto está tomado pela revolta. Tudo isso é culpa sua. Lúcia não se move. Virgínia aponta o dedo para ela. A voz sai cada vez mais alta. Está ouvindo? Se você nunca tivesse colocado os pés em barro preto, minha vida não teria virado esse inferno. Lúcia observa a rival sem interromper. Virgínia continua. As palavras saem rápidas, carregadas de ressentimento. Foi depois da sua chegada que tudo começou a desmoronar. Você tomou o que era meu, virou todo mundo contra mim. E agora está aqui, assistindo a minha humilhação. Lúcia balança a cabeça devagar. A expressão em seu rosto demonstra mais incredulidade do que raiva. Virgínia aproxima-se ainda mais. Eu juro, você ainda vai pagar por tudo isso. A ameaça pesa sobre o ambiente. Mirinho perde o sorriso. As pessoas ao redor permanecem imóveis. Lúcia, porém, continua firme. Às vezes eu realmente não consigo entender você. Virgínia franze a testa. Lúcia cruza os braços. Você acredita mesmo que eu vivo pensando em você? Que acordo todos os dias querendo destruir sua vida? Ela dá um pequeno passo à frente. Agora as duas estão muito próximas. Eu quero distância, Virgínia. Só isso. Virgínia abre a boca para responder, mas Lúcia não permite que ela interrompa. Não me importo com você, muito menos com Mirinho. O noivo de Virgínia acompanha a conversa em silêncio, sem saber onde colocar as mãos. Lúcia sustenta o olhar da rival. Cuide da sua vida e me deixe cuidar da minha. Assim ninguém precisa continuar vivendo esse conflito. A firmeza de Lúcia parece aumentar ainda mais a fúria de Virgínia. Ela respira depressa. Os dedos tremem. Por um instante, seu olhar percorre o rosto da rival como se procurasse um ponto fraco, mas não encontra. Lúcia não recua, não desvia os olhos e não demonstra qualquer intenção de pedir desculpas por algo que não fez. Virgínia se aproxima de forma agressiva. Você acha que pode falar comigo desse jeito? Lúcia permanece imóvel. Eu estou apenas dizendo a verdade. A resposta é suficiente. Virgínia levanta as mãos, avança de uma vez e tenta agarrar Lúcia. Um murmúrio assustado atravessa a igreja. Só que Lúcia reage antes que ela consiga encostar em seu rosto. Segura os dois braços de Virgínia. Com firmeza, interrompe o movimento e impede que a agressão aconteça. Virgínia arregala os olhos. Não esperava aquela reação. Tenta se soltar, mas Lúcia mantém os braços dela imobilizados, sem gritar, sem perder o controle, apenas deixando claro que não permitirá mais nenhum abuso. Por alguns segundos, as duas permanecem frente a frente. Virgínia respira com dificuldade. O espanto começa a substituir a raiva. Lúcia então solta seus braços. Devagar, Virgínia recua imediatamente. Olha para a rival como se a estivesse vendo pela primeira vez. Sua segurança desaparece, e o silêncio dentro da igreja torna aquela derrota ainda mais dolorosa. Lúcia mantém os olhos fixos em Virgínia. Não existe hesitação em seu rosto. Também não existe medo. A rival ainda tenta recuperar o fôlego, mas a firmeza de Lúcia já mudou completamente o ambiente.
Preste muita atenção no que eu vou dizer. A voz sai baixa. Porém, cada palavra alcança todos ao redor. Você não me conhece e não sabe até onde eu posso ir para me defender. Virginia permanece calada. Seus braços ainda sentem a força com que foram contidos. Ela olha para Lúcia, como se tentasse entender de onde veio tanta coragem. Lúcia continua, sem levantar a voz, sem desviar o olhar. Nunca mais tente colocar as mãos em mim. Virginia engole em seco. O orgulho tenta mantê-la de pé, mas seu corpo já não demonstra a mesma segurança. Eu já expliquei o que quero. Você cuida da sua vida, e eu cuido da minha. Lúcia se aproxima apenas o suficiente para que Virginia não tenha dúvidas. Se respeitar isso, não teremos problema algum. Ela faz uma pausa. O silêncio aumenta o peso da advertência. Mas, se voltar a cruzar o meu caminho dessa maneira, vai se arrepender profundamente. Virginia parece procurar uma resposta. Abre a boca, mas nenhuma palavra sai. A raiva continua ali, presa em seu olhar. Só que agora está misturada com um desconforto que ela não consegue esconder. Pela primeira vez, Lúcia não está apenas se defendendo com palavras. Ela deixa claro que não aceitará mais ameaças, nem provocações, nem agressões. Virginia reca um passo, depois outro. Seu olhar corre pelo interior da igreja. Só então percebe quantas pessoas assistem à cena. Alguns trabalhadores estão parados. Outros trocam olhares discretos. Mirim observa tudo em completo silêncio. O sorriso debochado desapareceu de seu rosto. Virginia sente o peso daquela exposição. Chegou à igreja humilhada pelo castigo. Foi ridicularizada pelo próprio noivo. E agora, acaba de ser contida diante de todos pela mulher que mais odeia. O rosto dela esquenta. As mãos se fecham, mas ela não avança novamente. Lúcia sustenta a postura. Virginia não consegue decidir se responde, ou se simplesmente se afasta, antes que consiga fazer qualquer coisa. Uma voz séria atravessa o ambiente. O que está acontecendo aqui? Todos se voltam. Diógenes entra na igreja. Seus passos diminuem quando ele percebe a tensão entre as duas. Primeiro, olha para Virginia. Depois, para Lúcia. A vassoura caída no chão. As pessoas em silêncio. E a expressão acuada da própria filha deixam claro que aquela não foi uma simples discussão. Diógenes se aproxima. Seu rosto revela cansaço. Não apenas por aquela cena, mas por tudo o que vem enfrentando por causa de Virginia. Ele para diante de Lúcia. Respira fundo. Por um instante, parece procurar palavras que já precisou usar vezes demais. Lúcia, eu sinto vergonha de ter que repetir isso mais uma vez. A jovem mantém os braços junto ao corpo. Ainda atenta a Virginia. Diógenes continua. Me perdoe pelo que minha filha fez. E pelo que continua fazendo. Sua voz perde força no final da frase. Ele olha para Virginia. Ela desvia o rosto. Pelo visto, ela ainda não entendeu nada. Lúcia fecha os olhos por um breve instante. O pedido de desculpas não parece surpreendê-la. Também não parece consolá-la. Ela olha para Diógenes. Sua voz permanece respeitosa, mas não existe suavidade suficiente para esconder sua indignação. Seu Diógenes, eu vou repetir o que já disse na casa de vocês. Ele a escuta em silêncio. O senhor e Dona Marta são pessoas de bom coração. Isso aparece no modo como tratam os outros. Diógenes baixa um pouco a cabeça. Lúcia prossegue. Mas a bondade de vocês não apaga o que aconteceu com Virginia. A frase atinge o pai em cheio. Ele não tenta interrompê-la. Lúcia olha rapidamente para a rival. Existe uma falha muito séria na maneira como ela aprendeu a enxergar o mundo. Virginia se vira de imediato. Seu olhar se enche novamente de revolta. Mas Diógenes levanta a mão. Sem encará-la. Um gesto simples, suficiente para ordenar que permaneça calada. Lúcia continua. Vejo o que ela fez contra o meu ateliê. Ela respira fundo. A lembrança ainda parece pesar. Veja o que foi capaz de fazer contra o padre Viriato. Diógenes aperta os lábios. A culpa se espalha por seu semblante. E, mesmo depois de tudo isso, ela ainda acredita que está certa. Virginia balança a cabeça. Parece querer negar, mas ninguém lhe dá espaço.
Lúcia encara Diógenes com seriedade. Eu comecei a temer pela minha própria segurança em Barro Preto. O pai de Virgínia levanta os olhos. A preocupação substitui a vergonha. Lúcia não está exagerando. Não naquele momento. Não depois de Virgínia tentar atacá-la dentro de uma igreja. Eu não quero mais ouvir pedidos de desculpas. Diógenes permanece imóvel. Já ouvi muitos. E eles não impediram que tudo voltasse a acontecer. A voz de Lúcia ganha mais firmeza. O que eu quero agora são atitudes. Medidas concretas. Quero saber que posso viver nesta cidade sem olhar para trás o tempo inteiro. O silêncio volta a dominar o lugar. Virgínia respira com dificuldade. Sua expressão revela indignação por ouvir aquilo diante de tantas pessoas. Mas também percebe que não encontra apoio em nenhum rosto. Diógenes olha para a filha. Dessa vez, não existe dúvida em seus olhos, nem proteção, nem tentativa de minimizar o ocorrido. Ele volta a encarar Lúcia e faz um movimento lento com a cabeça. Você tem toda a razão. Sua voz sai pesada. E eu não vou tentar justificar o injustificável. Virgínia arregala os olhos. Talvez esperasse que o pai a defendesse, mas Diógenes continua. Eu lhe prometo, vou tomar providências. Ele aponta discretamente para Virgínia. Essa perseguição precisa acabar. Virgínia dá um passo à frente. Pai, Diógenes se vira para ela. O olhar é tão firme que a palavra morre em sua boca. Chega. A resposta é curta. Virgínia fica imóvel. Diógenes retorna a atenção para Lúcia. Essa obsessão que ela criou por você ultrapassou todos os limites. Ele passa a mão pelo rosto. A frustração parece ainda maior quando precisa admitir o que demorou tanto para enxergar. No começo, muita gente desconfiou de você. Lúcia não desvia os olhos. Diógenes fala com honestidade. Você era uma jovem recém-chegada. Não conhecíamos sua história. E muitas pessoas imaginaram que você estivesse provocando Virgínia. Ele olha ao redor, como se aquela cidade inteira também precisasse ouvir. Mas os fatos começaram a aparecer, um depois do outro. Virgínia fecha o rosto. Diógenes continua. E está ficando claro demais quem realmente tem alimentado esse conflito. Diógenes mantém o olhar firme sobre Lúcia. A vergonha ainda pesa em seu rosto. Mas, desta vez, ele não tenta esconder a gravidade do que aconteceu. Não demorou para que todos começassem a enxergar a verdade. Sua voz sai baixa, sem orgulho, sem desculpas. E eu também precisei enxergar. Lúcia permanece diante dele, o corpo ainda tenso, mas a respiração já começa a se acalmar. Diógenes continua. Mais uma vez, me perdoe por tudo isso. Ele olha rapidamente para Virgínia. A filha permanece afastada, os braços cruzados, os olhos cheios de revolta. Eu vou colocar minha filha no lugar dela. Não vou permitir que isso continue. Lúcia não responde imediatamente. Apenas observa Diógenes por alguns segundos. Talvez tente descobrir se aquelas palavras finalmente serão acompanhadas por atitudes. Então, faz um leve movimento com a cabeça. Não existe sorriso. Não existe alívio completo. Mas existe a sensação de que ela disse tudo o que precisava dizer. Lúcia se vira e caminha em direção à saída. Seus passos são firmes. A cabeça permanece erguida. Ela não olha para trás. Virgínia acompanha cada movimento. O maxilar se contrai. Os dentes se apertam. Mais uma vez, Lúcia deixa o lugar sem abaixar a cabeça. E Virgínia fica para trás, exposta, contrariada, obrigada a encarar o silêncio das pessoas ao redor. Assim que Lúcia desaparece pela porta, Diógenes se volta para a filha. O olhar que lança sobre ela é duro, muito mais duro do que Virgínia esperava. Você perdeu completamente o juízo. Virgínia tenta responder. Pai, ela veio aqui para me provocar. Diógenes interrompe. Eu vi o suficiente. A voz dele ecoa pelo espaço. Virgínia fecha a boca. Você tentou agredi-la dentro da igreja. Depois de tudo o que já aconteceu. Depois de tudo o que nós conversamos. Virgínia desvia o rosto. A humilhação volta a queimar em seu peito. Ela não tinha o direito de falar comigo daquele jeito. Diógenes se aproxima. E você acha que tem o direito de ameaçar todo mundo? Virgínia aperta os braços contra o corpo.
Diógenes aponta para a vassoura caída no chão. Pegue isso. Ela permanece imóvel. O pai espera, sem repetir. Virgínia olha para a vassoura, depois para Mirinho. Ele também está observando. Dessa vez, sem rir. O silêncio dele parece ainda pior. Virgínia se abaixa, pega a vassoura. Seus dedos apertam o cabo com força. Volte ao trabalho. A ordem é simples, mas o peso dela é enorme. Virgínia respira fundo, engole a raiva e retorna ao serviço. Cada movimento parece mais pesado do que antes. Diógenes continua por perto, garantindo que ela cumpra o castigo. Não existe espaço para novas discussões, nem para mais desculpas. Virgínia abaixa a cabeça, mas, por dentro, a fúria permanece viva. Ela varre o chão, carrega objetos e tenta ignorar os olhares que ainda recaem sobre ela. Enquanto isso, muito longe de Barro Preto, o clima dentro do palácio de Batanga se torna cada vez mais sufocante. Gendal decidiu retirar Quênia da cela, não por compaixão, nem porque tenha perdoado a filha. Ele apenas precisa manter as aparências. Diante das pretendentes, quer parecer um rei generoso, um pai equilibrado, um homem capaz de governar a própria casa com sabedoria. Quênia é conduzida até o salão. Suas roupas tentam esconder os dias de sofrimento, mas seu rosto não consegue fazer o mesmo. Ela caminha devagar. Os olhos evitam encontrar os do pai. Gendal a recebe diante dos convidados. O sorriso dele é cuidadosamente controlado. Minha filha se juntará a nós esta noite. As palavras soam gentis, mas o olhar dirigido a Quênia contém uma ordem silenciosa. Ela deve sorrir, deve se comportar, deve representar o papel de filha obediente. Quênia ocupa seu lugar à mesa. As conversas continuam. Pratos são servidos, copos são preenchidos, e o salão tenta sustentar uma aparência de tranquilidade. Mas Quênia não consegue esconder completamente o desconforto. Seus dedos permanecem tensos. O olhar se perde em alguns momentos. Quando Gendal fala, ela responde apenas o necessário, sem calor, sem qualquer sinal de proximidade. Binta observa tudo. Ela não se deixa enganar pelas palavras elegantes do rei. Seus olhos percorrem o rosto de Quênia. Depois, param em Gendal. Existe algo errado entre os dois. A jovem percebe. Não é apenas uma desavença comum. O silêncio entre pai e filha carrega um peso profundo. Durante o jantar, Gendal tenta conduzir a conversa. Fala sobre Batanga, sobre estabilidade, sobre o futuro do reino. Quênia permanece contida, mas sua expressão muda sempre que o pai se aproxima. Binta nota cada detalhe. O modo como Quênia prende a respiração, a rigidez em seus ombros, a ausência de qualquer afeto verdadeiro. Tudo aquilo contrasta com a imagem que Gendal tenta vender. Quando o jantar termina, as pretendentes começam a deixar o salão. Quênia permanece sentada por mais alguns instantes. Talvez tenha alimentado uma pequena esperança. A esperança de que o pai tenha mudado de decisão. Mas assim que os convidados se afastam, o sorriso de Gendal desaparece. O rosto se fecha, e sua voz volta a carregar a mesma frieza. Leve-a de volta. Quênia levanta os olhos. Por um segundo, parece não acreditar. Pai, Gendal não permite que continue. Você ouviu. Volte para a cela. A jovem se levanta lentamente. Então tudo isso foi apenas uma encenação? Gendal se aproxima. Você ainda não entendeu a sua posição. Quênia sustenta o olhar. Eu entendi perfeitamente. O Senhor me tirou de lá apenas para parecer misericordioso diante delas. Gendal não nega. Também não demonstra qualquer culpa. Eu fiz o que era necessário para o reino. Quênia aperta os lábios. Não. O Senhor fez o que era necessário para proteger a própria imagem. O rei perde a paciência. Basta. Ele dá um sinal aos guardas. Leve-a imediatamente. Quênia permanece imóvel. Seus olhos brilham, mas ela não implora. Gendal se aproxima ainda mais. Enquanto insistir nessa relação com Dumi, não terá minha confiança, muito menos minha liberdade. A frase atinge Quênia com força, mas ela mantém a cabeça erguida. Os guardas se aproximam e a conduzem para fora do salão. Binta observa de longe. Agora,
Não existe mais dúvida. A distância entre pai e filha não nasceu de um simples desentendimento. Existe ali uma prisão, uma ferida e uma autoridade usada para ferir quem deveria proteger. Enquanto Kenya retorna ao sofrimento da cela, outra mulher de Batanga enfrenta o momento aterrorizante. Ladissa é surpreendida por Pascoal. Ele bloqueia seu caminho. Seu olhar já revela intenções que ela conhece bem. Ladissa para. O corpo inteiro fica alerta. Pascoal se aproxima. Devagar, com um sorriso que não traz qualquer segurança. Está sozinha? Ladissa não responde. Tenta passar, mas ele se move para impedir. Saia da minha frente. A voz dela é firme. Pascoal dá outro passo. Não precisa ser tão dura comigo. Ele estende a mão. Ladissa recua imediatamente. Não encoste em mim. O sorriso dele diminui, mas a insistência continua. Pascoal tenta agarrá-la. Ladissa reage. Empurra seu braço. Gira o corpo e impede que ele a prenda. O confronto é rápido, pesado. Pascoal insiste, mas Ladissa não cede. Ela luta com toda a força que tem. Não baixa os olhos. Não se entrega ao medo. Mesmo com o coração disparado, mantém-se firme, até conseguir escapar. Mais tarde, em segurança, Ladissa aparece ao lado de Akin. A tensão finalmente começa a abandonar seu corpo, mas só então ela percebe o quanto está abalada. As mãos tremem, a respiração falha. Akin permanece ao lado dela, sem pressionar, sem exigir explicações imediatas. Apenas oferece presença, amparo e silêncio. Ladissa tenta falar, mas a voz se quebra. Você precisava ter visto o olhar dele. Akin. Ela leva a mão ao peito, como se ainda sentisse Pascoal perto demais. Meu Deus, eu pensei que não conseguiria sair de lá. Akin se aproxima. Com cuidado, Ladissa fecha os olhos. As lágrimas começam a cair. Eu fiquei apavorada. Ladissa mal consegue conter as lágrimas. Sua voz falha. O peito sobe e desce rapidamente. Ela leva a mão ao rosto, como se ainda tentasse apagar a sensação horrível daquele momento. Eu senti tanto nojo, tanta raiva. Achei que não conseguiria escapar. Akin segura seus ombros com delicadeza. Espera até que ela volte a respirar um pouco melhor. Só então fala, com calma, mas com uma firmeza que transmite segurança. Escute bem, Ladissa. Aquele homem é um verdadeiro monstro. Ele é igual a Jendal. Não conhece limites. Ladissa ergue lentamente os olhos. Akin continua. Olhe para mim. A partir de hoje, eu vou permanecer perto de você. Você não vai enfrentar isso sozinha. Ela tenta conter o choro. Akin aperta suavemente seus ombros. Nunca mais, está ouvindo? Nunca mais Pascoal vai colocar as mãos em você. As palavras não apagam o trauma, mas oferecem algo que Ladissa precisava naquele instante. Proteção. Ela fecha os olhos por alguns segundos. Respira profundamente. Depois volta a encarar Akin. O medo ainda está presente, mas agora divide espaço com um sentimento de confiança. Akin permanece ao lado dela, sem pressa, sem fazer perguntas desnecessárias, apenas mostrando, com sua presença, que ela não está mais sozinha. Pouco a pouco, Ladissa sente o peso daquele momento diminuir. A dor continua, mas já não precisa carregá-la completamente sozinha. Esse gesto aproxima ainda mais os dois. Akin já havia demonstrado, em outras ocasiões, o quanto admirava a coragem de Ladissa. Agora, esse vínculo parece ficar ainda mais forte. Nasce entre eles uma confiança construída justamente nos momentos mais difíceis. 13h54. Algum tempo depois, todo o reino é convocado ao palácio. A expectativa toma conta de Batanga. Chegou o momento de Jendal anunciar quem ocupará o lugar de rainha ao seu lado. Nobres, convidados, autoridades, todos aguardam em absoluto silêncio. Jendal surge com a postura firme de sempre. Seu olhar percorre o salão. Então, finalmente, faz o anúncio. Binta é a escolhida. O nome ecoa pelo palácio. Os presentes reagem com surpresa. Outros apenas observam em silêncio. Binta dá alguns passos à frente. Mantém a elegância. Inclina levemente a cabeça em sinal de respeito.
sem perder a serenidade. 14h12. Mais tarde, durante uma conversa reservada entre os dois, Binta quebra o silêncio. Sua voz permanece educada, mas suas palavras revelam coragem. Vossa Alteza, sinto-me honrada por ter sido escolhida, e recebo essa decisão com respeito. Ela faz uma breve pausa. Depois continua. Mas existe uma questão que preciso esclarecer. Gendal a observa atentamente. Binta mantém a postura. O que acontecerá com a princesa Lika? Ou, melhor, com a rainha? Ela sustenta o olhar do rei. Afinal, todos presenciaram o casamento entre vocês. Não foi assim? O ambiente fica pesado. A pergunta atinge Gendal de maneira inesperada. Seu semblante muda imediatamente. O incômodo aparece em seus olhos. Por um instante, parece prestes a perder o controle. Mas ele inspira profundamente. Controla a própria irritação. E responde com frieza. 14h48. Aquele casamento nunca existiu de verdade. Nunca foi consumado. Portanto, não há nada que me impeça de seguir em frente. Sua voz endurece ainda mais. Tudo o que desejo é descobrir onde a Lika está escondida. Binta permanece em silêncio. Gendal continua, sem esconder o ressentimento. Ela ousou me abandonar diante de todos, e responderá por isso quando eu encontrá-la. A ameaça permanece no ar, sem que ele precise repetir qualquer palavra. Binta não reage imediatamente. Limitasse a observá-lo. Cada expressão, cada mudança em sua voz, cada demonstração de rancor. Ela parece analisar cuidadosamente o homem que pretende dividir o trono, sem revelar o que realmente pensa, sem deixar escapar qualquer emoção. O silêncio dela diz muito mais que qualquer resposta. Enquanto Gendal acredita ter encerrado o assunto, Binta continua refletindo. A escolha para ocupar o trono foi anunciada, mas, dentro daquela conversa, fica evidente que ainda existem questões importantes cercando o passado do rei, e o comportamento reservado de Binta deixa no ar uma dúvida inevitável. Quais serão, afinal, as verdadeiras intenções dela ao aceitar ocupar o trono de Batanga?